Olá, vamos aqui resolver a nossa integral número 10, que diz assim, a integral sai da raiz de x mais 1 sobre x dx. Então, vamos usufruir, como nos outros vídeos, né, dessa propriedade aqui, dessa regrinha, que a soma, quer dizer, a integral da soma de funções é igual à soma das integrais dessas funções, tá certo? Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, a integral de raiz de x mais 1 sobre x dx, eu posso quebrar em duas integrais. A primeira vai ser a integral de raiz de x dx, mais a integral de 1 sobre x dx. Quer dizer, então vai ser o seguinte, ó. A integral de 1 sobre x dx, ela é imediata, tá certo? Ou seja, ela vai ser ln de x, tá? Então, vai ficar o seguinte, ó. Essa segunda, a gente já sabe. Vamos saber a primeira agora. Raiz de x dx mais ln de x. Pronto. Agora, a gente vai resolver essa primeira integral. Vou colocar aqui um pontinho, tá certo? Para depois a gente voltar para lá. Então, a integral, resolver até de branco para diferenciar. A integral de raiz de x dx vai ser o seguinte. A gente pode transformar essa raiz em uma potência, tá certo? E utilizar essa regrinha aqui que eu coloquei, ó. Que a integral de u elevado a n é igual a u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 somado com constante, tá? Então, como é que eu faço isso? Tem uma regra na potência que diz que se eu tenho aqui uma raiz, o numerador, eu posso transformar em uma potência onde o expoente é uma fração, onde o numerador vai ser o expoente desse número, ou seja, aqui no caso é 1, e o denominador vai ser justamente o índice da raiz, então vai ser o 2. Então, quer dizer que a raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a 1 meio. Então, aqui vai ficar integral de x elevado a 1 meio dx. Aí agora, como eu tenho uma potência, eu posso utilizar a regra que eu coloquei ao lado. Então, quer dizer que o resultado dessa integral vai ser x elevado a 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1. Resolvendo aqui, ó, 1 meio mais 1, utilizando a propriedade de números mistos, né? Eu pego aqui o denominador, repito, que é o 2, e agora eu multiplico, ó. Eu multiplico esse 2 aqui embaixo pelo inteiro, ou seja, 2 vezes 1, que dá 2, e agora somo com o numerador. Então, 2 mais 1 dá 3. Então, aqui vai ficar, ó, 3 meios, tá certo? Então, lembrando, ó, eu peguei aqui o denominador da fração, repeti, certo? E agora, eu peguei o denominador da fração, multipliquei com o inteiro, e esse resultado dessa multiplicação, somei com o numerador. Aí, eu encontrei meu novo numerador. Depois, você dá uma olhadinha lá nessa propriedade, que resolve, assim, muita coisa quando a gente tá apressado. Então, bora lá. Aqui deu, ó, x elevado a 3 meios sobre 3 meios também, certo? Esse número de cima, a gente já pode voltar para a raiz, certo? Então, aqui, se eu tenho x elevado a 3 meios, o numerador fica sendo o expoente e o denominador da fração fica sendo o índice. Então, eu tenho a raiz quadrada de x elevado ao cubo. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, raiz quadrada de x elevado ao cubo sobre 3 meios. Agora, eu vou dividir, tá certo? Essas frações. Então, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar raiz quadrada de x elevado ao cubo. Aí, eu troco o sinal por vezes, certo? E inverto a segunda fração, que no caso é essa. Tá no denominador. Então, vai ficar 2 sobre 3. Então, aqui eu vou ficar com 2 raiz de x elevado ao cubo sobre 3. Então, esse aqui é o resultado dessa integral aqui, ó. Dessa primeira integral. Então, voltando agora para a integral, eu tenho o seguinte, ó, que a integral de raiz de x mais 1 sobre x dx vai ser igual a 2x, quer dizer, 2 que multiplica a raiz quadrada de x elevado ao cubo sobre 3 mais ln de x e soma com a constante. E essa constante pertence aos números reais. Então, aqui, ó, é o resultado da nossa integral, tá bom? Então é isso. Bons estudos, um cheiro e um queijo. Até a próxima. Fui!